Sejam bem-vindos à Aurora Escarlate. Ana Lu aqui, porém hoje somente com a voz. E hoje falaremos sobre a Nova República. A Nova República foi o governo que substituiu o Império Galáctico, restaurando a República Galáctica ao fim da Guerra Civil com a morte do Imperador Palpatine em Endor. A galáxia foi governada pela República Galáctica e seu Senado por mais de 1000 anos. Com a manipulação de Palpatine, essa república caiu e se tornou o Império Galáctico. Por pouco mais de 2 décadas, esse foi o sistema que dominava a galáxia. Mas tudo mudou novamente quando o Imperador foi derrotado por Luke Skywalker com uma ajudinha de Darth Vader e o Império caiu. E após a Batalha de Endor, a então Aliança Rebelde pressionou sua vantagem contra o Império, perseguindo as forças imperiais espalhadas pela galáxia. Só que a troca de poder não foi tão simples quanto a anterior de República para o Império, e aqueles leais ao antigo regime fizeram de tudo para manter a ordem intacta. E então, logo após esse sucesso, a aliança passou a ser reorganizada em um novo governo conhecido como a Nova República. Porém, o Império ainda mantinha uma superioridade sobre a antiga rebelião, e buscando impedir que as forças imperiais se reorganizassem, a aliança embarcou numa série de campanhas, como a liberação de Beltair e a Batalha da cidade de Kawa. Os primeiros meses de transição ainda foram marcados pela Operação Cinzas, a operação de contingência do Império com as tentativas de destruir Naboo, Burning Call, Cadovant, Abenedo e Comenor. Um dos pontos de maior confronto foram as invasões em Naboo, com imperiais tentando reivindicar Naboo como um ponto de convergência no mundo natal do Imperador. Porém, a Nova República defendeu o planeta graças aos esforços de Tani Kyrell e o Esquadrão Corona. E conforme o caos assolava a galáxia, a propaganda imperial começou a transmitir várias mensagens contraditórias, com algumas dizendo que o imperador estava vivo ou que a Nova República saqueava sistemas estelares inocentes com suas organizações terroristas. Um ano após a vitória na Batalha de Endor, a oficialmente fundada Nova República escolheu como capital o planeta Chandrila e seu reestabelecido Senado Galáctico elegeu como chanceler Mon Mothma, uma das líderes da aliança. Mas, do outro lado, ambiciosos membros do Conselho Imperial começaram a recuperar parte dos territórios do Imperador para si, enquanto Moffs como Valco Padion e Rand iniciavam um rápido processo para se autopromoverem. Então, o exército imperial mantinha uma imagem de união, por causa de velhos lealistas e um medo incomum da rebelião. E apesar da força imperial não estar completamente unificada, eles ainda se ressurgiam contra a nova ordem. Em Coruscant, ainda sob o poder imperial, Mas Ameda, o grão-vizir do Império até a morte de Palpatine, acabou atuando como representante do Imperador, mas não tinha influência fora do planeta. Na verdade, ele mal possuía poder de fato dentro do planeta, com o almirante da frota Gallius Rax agindo como o líder real. Ameda queria inclusive se entregar para a Nova República, mas Rax o impediu e o forçou a transmitir propagandas incentivando os imperiais restantes. E em meio a confrontos isolados e projetos imperiais, a Batalha de Jakku foi decisiva para a vitória da Nova República. O almirante Rax foi morto e, como consequência, Mas Ameda assinou um tratado de paz com a chanceler Mon Mothma em Chandrila, bem como a Concordância Galáctica e o Instrumento Imperial de Rendição, dando início ao fim absoluto do Império. A Concordância impunha regras rígidas ao remanescente do Império, como reparações, o abandono das academias imperiais e a rendição de Coruscant para a Nova República. Um dos primeiros atos do Senado foi o ato de desarmamento militar, tornando o exército da Nova República nada mais do que uma força de manutenção da paz. O ato foi elogiado por aqueles que acreditavam que o Império não apresentava mais ameaça. A princesa Leia, por exemplo, discordava dessa decisão e acabou deixada de lado no processo político da Nova República. A organização da Nova República era bem similar à República pré-Império. A figura do líder ainda era o chanceler, porém sem o termo supremo.
E ao se tornar chanceler, Mon Mothma abdicou dos poderes emergenciais que ainda estariam em vigor, e o chanceler da nova república ficava submetido à vontade do Senado, mesmo em questões militares. O cargo também teria pouca autoridade central e não era mais uma posição executiva, segundo as reformas de Mon Mothma. O principal corpo governamental seguia com o Senado Galáctico e seus mundos membros, com representantes escolhidos por suas populações. A estrutura descentralizada do governo dava aos membros mais influência em questões galácticas, e foi uma decisão tomada para evitar casos como o poder exercido por Palpatine durante as Guerras Clônicas. A nova república se via como uma democracia, onde a troca de ideias e opiniões era encorajada e protegida. Debates sobre propostas e políticas eram transmitidas na Holonet para promover a transparência. Porém, mesmo com a nova república já em vigor há anos, alguns oficiais imperiais ainda detinham certo poder a ponto de movimentarem frotas e pessoal, como Moff Gideon, o que mostra o quanto esse novo governo estava despreparado. A desmilitarização acabou sendo um tiro no pé, deixando as forças como as patrulhas com pouco pessoal e equipamento para enfrentar mesmo as frotas reduzidas imperiais. Além de um grande problema com a realocação de oficiais do Império. Embora o governo de Palpatine tenha durado pouco em termos galácticos, aquele regime já fazia parte da vida das pessoas e muitos secretamente apoiavam a volta de um governo mais autoritário. Ainda mais aqueles que faziam parte ativamente da manutenção da ordem. A nova república chegou a criar um programa de anistia, mas muito mal executado. A rebelião que tanto lutou para derrubar o Império acabou dando espaço para um regime hipócrita e mal preparado. Mas, surpreendentemente, por quase 30 anos, o governo da nova república permaneceu dominante. A população viveu uma era de relativa paz, com uma geração inteira desconhecendo o Império ou a Guerra Civil Galáctica. Confrontos ocorriam, mas de maneira local, sendo resolvidos pela força pacificadora. Porém, ao longo do tempo, os chanceleres que substituíram Mon Mothma não tinham a mesma competência e influência no Senado, trazendo um movimento maior entre os simpatizantes do Império. E sem a supervisão da República nessas atividades, uma ameaça nova começou a tomar forma. E em 28 depois da Batalha de Yavin, o Senado estava em um impasse. Os centristas pediam um governo galáctico e exército mais fortes, e os populistas defendiam que os mundos deveriam ter mais autoridade. As constantes discussões enfraqueceram o Senado, e em dado momento foi criado o cargo de primeiro senador, com a ideia de abolir o antigo de chanceler. Leia chegou a ser candidata dos populistas para o cargo, porém, depois de escândalos e intrigas, a ideia não seguiu em frente. Devido às lutas internas da nova república, Leia renunciou à posição de senadora e fundou a Resistência, basicamente como uma milícia, já que aos poucos a Primeira Ordem foi tomando espaço dentro da galáxia, mobilizando e desenvolvendo seu exército dentro das regiões desconhecidas. E mesmo com os conselhos de Leia, o Senado não fez nada em relação a isso. O chanceler eleito recusava-se a enfrentar a Primeira Ordem, favorecendo seu crescimento. Então Leia enviou a comandante da Resistência, Cor Sella, para a capital em vigor, Hosnian Prime, para tentar forçar uma ação da Nova República. Porém, a Primeira Ordem construiu uma super-arma em Ilum, capaz de aniquilar sistemas inteiros, usando-a no sistema Hosnian antes que qualquer ação pudesse ser tomada. E mesmo com a subsequente destruição da arma, a Nova República deixou de existir. Eventualmente, a Resistência conseguiu derrotar a Primeira Ordem, mas não se sabe se a Nova República foi restabelecida. Se foi reintegrada à galáxia, esperamos que com um preparo maior e aprendendo com seus erros. Mas hoje ficamos por aqui. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o nosso sininho para receber as novidades e compartilhar o vídeo com os amigos. Me despeço por aqui e aguarde a Aurora!